Estamos ao vivo. Vamos chamar a Jéssica Rita, esperando que ela aceite logo. Aceitou! Jéssica Rita. Olá, boa noite. Como vai? Boa noite, Jéssica Rita. Ô, Jéssica, Hum, estão dizendo que você é IA. É verdade? Gostaria, mas não sou. E as não pagam boletos, né? Não sei. A minha sobrinha falou que você é IA. É IA. É, fala pra ela que infelizmente não sou. Sou Então, Jéssica real, Rita. humana, uma mãe de família. Fala pra ela que infelizmente gostaria. Na próxima vida, quem sabe? Então, Jéssica Rita não é IA, tá, minha sobrinha? Qual o nome Vamos dela? aqui. Hã? Qual o nome da sobrinha? É Valentina. Valentina, tudo bem? Ainda vamos nos conhecer um dia desse, tá? Não sou IA. Um beijo pra você. Feimoura. Obrigado, Feimoura. Continue, hein, Feimoura. Obrigado. Bom, vamos lá, nossa live de hoje. Você já deu um spoiler aí nos stories, né? Quem está acompanhando já sabe que você já veio com alguns spoilers. Mas nós vamos falar hoje desse tema tão relevante e importante na nossa política brasileira, que é a rejeição do Jorge Messias no STF, não é isso? Peti, obrigado, Peti, obrigado. Continua aí, Peti. É isso mesmo, Jéssica. Explica pra gente o que que isso significa. Jéssica, houve uma indicação de um candidato a ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal, uma vaga de ministro que é permanente, até a aposentadoria aos 75 anos. Isso é o que diz a Constituição. Então, todos os presidentes da República indicam os candidatos quando há vaga para o Supremo Tribunal Federal, para o STJ, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas da União, enfim, para todos os órgãos federais. E a Constituição diz que é a competência do presidente da República indicar esses candidatos. Então, o presidente atual indicou o candidato para ocupar uma vaga decorrente da aposentadoria do ministro que se aposentou, Barroso, e vamos falar então sobre isso. Perfeito. Então, acho que para contextualizar, quem não está acompanhando aí, ou quem está também, quem seria o Jorge Messias? O Messias é um advogado que atualmente ocupa a vaga de advogado-geral da União. Portanto, ele preenche todos os requisitos constitucionais para ser um candidato ou, se aprovado, ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele tem reputação ilibada, tem conhecimento jurídico e ele tem a idade superior àquela prevista na Constituição Federal. Portanto, é um candidato que poderia perfeitamente ocupar a vaga de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Perfeito. E, doutor, explica pra gente. A rejeição do Jorge Messias ao STF foi uma surpresa jurídica ou política? Foi uma surpresa política. Foi uma surpresa política porque juridicamente ele preenche todos os requisitos. Ele tem vasto conhecimento jurídico, ele é doutor em direito, ele defendeu o doutorado, só me engano, em 2024. E em termos de direito, ele é versado no tema. Ele é profundamente conhecedor do direito. E ele não tem qualquer mácula no currículo que pudesse indicar que ele não tivesse ilibada a reputação. Portanto, e além disso, ele tem a idade, né? Que é aquela prevista para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Então, ele preenche todos os requisitos jurídicos, mas foi reprovado no requisito político. Perfeito. Estamos diante de uma decisão comum ou histórica? É uma decisão histórica, porque não acontecia uma reprovação de um candidato ao Supremo Tribunal Federal há 132 anos. A última reprovação aconteceu, portanto, há 132 anos atrás,
de um presidente que era o Floriano Peixoto, que era um déspota, era um ditador, era alguém que não merece qualquer tipo de respeito, e ele indicou candidatos que foram reprovados há 132 anos atrás. E os candidatos indicados por ele foram reprovados pelo Senado Federal há 132 anos atrás. Era um ditador, Floriano Peixoto, o presidente da República na época, e que não tem qualquer paralelo em relação ao que nós estamos vivendo hoje. Um presidente que é um democrata, que é alguém que defende o Estado democrático de direito, que foi eleito, que não deu golpe, que não tentou dar o golpe, que respeita a democracia. O candidato preenche todos os requisitos da Constituição Federal de 88 e, mesmo assim, o candidato indicado fora reprovado pelo Senado Federal. Perfeito. Não vou dar minhas opiniões políticas porque eu posso ser cancelada. O que mais chama atenção nesse caso? Vamos estar tirando aí sua parte pessoal, tá? Qual é a sua opinião em relação a Não, isso? eu não vou expressar opiniões políticas, eu prefiro me abster, porque Não, mas minhas podemos. opiniões são fortes. Não prefiro me abster, vou me conter aqui nas perguntas e em ouvir o especialista falar, né? Porque minhas opiniões são leigas, porém eu tenho uma veia ali, né, que o doutor já conhece um pouco, então vou me abster, porque nós somos de diferentes opiniões. Me fala Os nossos amigos, Jéssica, eles, eles me conhecem e eles querem saber a sua opinião. não. O que mais te chama a atenção nesse caso? Não quer dar a sua opinião? Não. O que me Corremos chama o risco mais. de sermos cancelados aqui. Mas me fala, o que mais chama a atenção nesse caso? Eu acho que ficaria interessante se você partilhasse a sua opinião. Porque Não. a minha opinião, eu imagino que será completamente diversa da sua. Mas eu respeito a sua. Assim como eu Não, eu respeito a também. opinião do Senado. Sim, eu respeito a sua também. Mas Então, dê as- você tem esse. Você é um petista, vamos colocar aqui, né? um quê? Só pelo seu, sua a defensoria que você usou aí, seus termos em relação ao presidente, em comparação a um presidente de 134, 32 anos atrás, a gente já entende que você tem um apreço pelo nosso atual, pelo seu atual, né, presidente. Não, eu tenho um apreço pelo sistema jurídico atual, pela Constituição atual. Então, a Constituição atual de 88, ela Não, a prevê. Constituição é uma boa, mas você concorda que ela não é seguida como deveria? Tem-se o jeitinho brasileiro que é muito utilizado dentro da nossa política? O jeitinho brasileiro, se é que existe, está na Constituição. Então, o que, que diz a Constituição? O presidente da República indica um candidato que tenha notório saber jurídico, reputação ilibada e acima de 35 anos. Foi o que o presidente atual fez. Sim, ele indicou o candidato dele. Mas também, se o Senado tem o direito ao voto, eles também têm o direito de aceitar, votar positivamente ou negativamente, certo? O Senado tem o direito de apreciar a indicação do presidente, Ou rejeitar. aprovar ou rejeitar, desde que o candidato indicado pelo presidente da República não tenha notável conhecimento jurídico ou reputação ilibada. Não, então, eles só podem negar se tiver algum requisito. Caso contrário, eles não podem dar uma opinião, por exemplo? É tipo, É por isso que nós estamos diante de uma decisão do Senado histórica e inconstitucional. por que inconstitucional? Porque se a Constituição diz que
o candidato deve ser indicado pelo presidente da República com notável saber jurídico e reputação. Esses são os requisitos. Porém, se existe uma votação, qual é o objetivo dela? O objetivo é apreciar se os requisitos constitucionais estão presentes. Quais são? Notável saber jurídico e reputação ilibada. Entendi. Não posso citar sobre a reputação porque não sei profundamente sobre a pessoa para falar sobre isso. Porém, entretanto, então, para colocar uma decisão negativa, eles têm que dar uma justificativa? Deveriam. Se a Constituição Federal determina que ao Senado Federal cabe averiguar a existência de notável saber jurídico e reputação ilibada do candidato, portanto, ao Senado cabe apreciar esses requisitos. E na sua opinião, o que levou o Senado a não aprovar esse candidato? Na minha opinião, é uma degradação, uma corrupção, um desvio de finalidade, uma degradação do Senado Federal. Mas o que motiva isso? O Senado Federal, na minha opinião, está degradado, está tomado pela política da extrema-direita. A extrema-direita, aquela que não obedece à Constituição Federal, aquela que tentou dar um golpe e não conseguiu, tomou de assalto o Senado Federal, especialmente a liderança do Senado Federal, o seu presidente, para impedir a aprovação de um candidato indicado pelo atual presidente da República, seguindo a sistemática da Constituição Federal para prestigiar a extrema-direita. Na verdade, Jéssica, é o prosseguimento da tentativa de golpe sem sucesso atualmente implementado no Senado Federal. Na minha opinião, é isso que aconteceu. Não. Entendi. Quem tá aí embaixo? Por quê? Porque todos os requisitos previstos na Constituição atual, o presidente atual seguiu. Só caberia ao Senado Federal rejeitar se ficasse comprovado que o candidato não atenderia ao requisito de ausência de conhecimento jurídico, que não foi o caso. Todos os senadores atestaram de público que o candidato indicado pelo presidente tinha conhecimento jurídico aprofundado. O problema dele. Ninguém disse que o candidato não tinha conhecimento jurídico. Superado essa fase, reputação ilibada, que é o segundo requisito. Ninguém disse, dentre os senadores, 78 senadores votantes, ninguém dentre os 78 disse que o candidato indicado pelo presidente da República indicou alguém que não tivesse reputação ilibada. Ninguém disse. Nem os senadores mais radicais, nem os senadores, os golpistas. Mas eles têm que dar o voto. Como funciona? Desculpa interrompendo, só para a gente entender como funciona essa votação. Eles votam em sigilo, eles votam expostos, eles têm que dar uma justificativa. Na prática, como que funciona? Na prática, o voto é secreto. Certo, então... Nenhum senador precisa se identificar para dizer, olha, vou votar a favor ou vou votar contra. Alguns senadores da extrema-direita, alguns senadores golpistas, que seguem o Bolsonaro, que é um golpista,
eles identificaram, eles abriram o voto na inquirição do candidato que foi reprovado. E disseram, olha, eu vou votar contra você, porque eu não gosto de você, porque eu não gosto do presidente que te indicou. Então eles disseram, abriram o voto. Mas a Constituição diz o seguinte, olha, o senador, ele vota secretamente, exatamente para não ter uma perseguição, né? Se o candidato que foi aprovado, ele souber que um senador votou contra ou votou a favor, ele pode perseguir. Então, por isso, a Constituição diz que o voto é secreto. Mas alguns golpistas fizeram questão de indicar o voto. Falar, olha, eu vou votar contra você. Você, se depender de mim, vai ser reprovado. Os golpistas fizeram isso. Mas a Constituição Tem diz os que que a não são? regra é o voto secreto. Tem os que não são? Os que votaram contra o candidato indicado pelo presidente atual são golpistas. São os senadores que querem colocar fogo no país, que querem fazer um impeachment do presidente da República, de ministro do Supremo Tribunal Federal, que votaram hoje pela redução da pena dos golpistas, inclusive daquele golpista maior que está agora em prisão domiciliar, porque ele, quando estava no exercício do poder, ele era muito poderoso, muito corajoso, machão. Foi preso, se transformou em alguém que é um incapaz. Alguém que tem doenças, que não pode ficar preso. E se não fosse pela, pelo julgamento de machismo, poderia se dizer que uma fêmea, né? Ele, enquanto presidente da República, era um machão, um pitbull, queria dar o golpe, queria bater na cara de ministro do Supremo Tribunal Federal, bateu na cara da população brasileira, queria dar o golpe. Depois que foi condenado, virou uma fêmea, uma Alesse. E aí não pode ser condenado, não pode ficar preso. Aí virou uma mulherzinha. Ah, eu quero agora ficar em casa. Então esse ser, para não dizer esse lixo do Bolsonaro, ele continua liderando boa parte do, do espectro de extrema direita. E foi então essa parte da sociedade que venceu ontem na reprovação do candidato ao Supremo Tribunal Federal. A opinião pública pode impactar esse tipo de decisão? Não, a opinião pública não sabe nem o que está acontecendo. Não tem conhecimento, não segue, não sabe o que está acontecendo, infelizmente. Apenas segue na rede social, quando tiver tempo, daqui a 2 meses, 3 meses, porque geralmente trabalham como escravos, é que aí eles serão informados do que está acontecendo e provavelmente a opinião pública vai apoiar o que ocorreu no Senado Federal. Perfeito, com certeza. Temos que trabalhar como escravos nesse momento. E ainda mais seguindo o que diz o Bolsonaro, porque o Bolsonaro quer que as pessoas trabalhem 24 horas por dia e que votem nele. E geralmente as pessoas não sabem o que essa extrema-direita apregoa e continua seguindo, né? Sem saber que serão escravos no futuro. Inclusive apoiando a reforma trabalhista que aconteceu na época do golpe, que tirou a Dilma do poder. Houve uma reforma trabalhista, tirando todos os direitos dos trabalhadores, e eles querem aprofundar. Inclusive agora em relação à jornada de 6 por 1, né, que querem reduzir a jornada 6 por 1, os bolsonaristas, as pessoas de extrema direita, são contrários. Querem que os trabalhadores trabalhem, de preferência, todos os dias, 13, 14 horas por dia. Então é assim que funciona o sistema. Os opressores, eles contam com a ignorância dos oprimidos. E os oprimidos, os trabalhadores, eles acham bom
Você não precisa trabalhar só 8 horas. E o governo atual quer reduzir a jornada para 6, 7 horas. Os bolsonaristas querem ampliar para 18 horas, talvez 19, 20 horas. E os trabalhadores querem isso. Para sobreviver nesse atual momento, Ao invés de eu tanto que trabalhar. Então, teremos que trabalhar 18. olha só a imbecilidade, Jéssica. Não, mas se a gente pensar na economia e no quanto o nosso dinheiro vale, a gente talvez tenha que realmente dobrar a nossa É? carga para conseguir financeiramente recursos viáveis para uma vida digna. Pois é. Pois é. A imbecilidade, a ignorância, a burrice. Hoje eu trabalho 8 horas. Eu, graças a Deus, também. Então, eu trabalho 8 horas. Mas eu, porque eu sou bolsonarista, eu não quero só trabalhar 8 horas. Eu quero trabalhar agora 20 horas. Porque eu sou bolsonarista. Querer, a gente não Então, quer trabalhar nenhuma, né? então, eu acredito, eu trabalho 8 horas e eu acho ruim. Trabalho 8 horas, 6 dias por semana. Acho que é uma carga horária exagerada. Mas o Bolsonaro quer que eu trabalhe não 8 horas, quer que eu trabalhe 18. E 7 dias por semana. E eu, como sou bolsonarista, eu acho bom trabalhar não 8 horas, mas 18 horas por dia. E não 6 dias, mas 7 dias, porque eu sou bolsonarista. Eu sou estúpido. Mas eu acho bom isso. Eu acho que esse contexto aí não é bem assim, mas tudo bem. O que Não, é assim que normalmente é. acontece. É assim, Jéssica, desculpe. É desse jeito que os bolsonaristas se comportam diante do projeto de lei que o governo federal enviou para reduzir não mais de 6 horas, mas para não mais de 5, de 6 dias, mas para reduzir para 5 dias. Os bolsonaristas acham que não é bom você trabalhar segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. O governo quer que você trabalhe só segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Os bolsonaristas querem que você trabalhe segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E não 8 horas como é atualmente, mas 18 horas, 20 horas talvez. E os bolsonaristas acham bom isso. Então eu, na minha opinião, acho que isso é uma burrice. Mas, como eu sou advogado, e eu trabalho só o dia que eu quero e o horário que eu quero, quem não tem a mesma possibilidade que eu vai trabalhar praticamente 24 horas por dia, todo dia. Mas se eles acham que isso é bom, porque isso é ser bolsonarista, eu não posso falar nada. Só que isso é uma imbecilidade. Isso é uma ausência de cérebro. Isso é, em resumo, uma burrice. Mas se as pessoas querem ser burras, porque elas são bolsonaristas, quem sou eu que dou emprego a pessoas para dizer que isso está errado? Se as pessoas querem se submeter a isso, eu vou achar bom. Entendeu? Em tese, eu não acho que a maioria das pessoas querem se submeter, porque o atual governo não é do Bolsonaro, o atual governo é do Lula. Então, nós Isso não vivemos quer dizer, nessa isso não quer dizer, realidade. Jéssica, isso não quer dizer que você tem um governo do Lula ou do Bolsonaro. Na Se verdade, eu acho que você o vai grande erro trabalhar, da população é justamente esse: se a focar no população, Lula ou no Bolsonaro. Primeiro, que não existe só esses dois se, seres humanos ô, para Jéssica, governar se um a país. pessoa acredita que trabalhar só 8 horas por dia é ruim e que ela quer trabalhar 16 horas, o dobro, é bom para ela, isso é bom ou é ruim? A pessoa que é assalariada, um CLT, obviamente que trabalhar mais que 8 horas por dia para ela é ruim. Só que Agora, provavelmente, se todo você mundo quer é. trabalhar 16 horas por dia. Não, ninguém quer Isso trabalhar é uma, 16 horas por isso, dia. isso é uma burrice. Essa realidade é de quem? É somente do Isso é empreendedor, de, do isso advogado. é, Você, se você essa pegar um caso, realidade, você vai
trabalhar mais horas, obviamente. Ô, Jéssica, você acha que tem mais patrão ou mais empregado no Brasil? Obviamente que, infelizmente, a gente tem muito mais empregados, muito Então, mais quando o trabalhos reais. empregado acredita que é melhor para ele, ao invés de trabalhar 8 horas, ele vai trabalhar 16 horas, com Mas menos direito, é burrice. eu não acredito que essa massa tenha essa veia política real. Não, Não então, acredito. por isso que as pessoas estão sendo, primeiro, influenciadas pelo bolsonarismo, os bolsonaristas querem apenas proteger o direito dos patrões, mas Porque os eu acredito que trabalhadores. quem são os bolsonaristas, a maioria são pessoas que estão nesse nível de vida, patrões. Porque a Não, massa, se a não, gente for falar da massa, a maioria, o trabalhador em geral, ele é o quê? A maioria é petista. não. Claro que é. As pessoas, segundo uma pesquisa recente divulgada, a maioria das pessoas que moram, por exemplo, em comunidade, elas desconhecem que tem Bolsa Família, elas são contra o Bolsa Família, A elas maioria são das pessoas que contra, moram em comunidade vivem do Bolsa Família. elas são contra o Bolsa Família, olha só. Não gostam do Bolsa Família, não gostam do SUS, não gostam de escola pública, não gostam da Minha Casa Minha Vida, não gostam do ProUni, elas são contra todos os programas sociais criados pelo governo, elas são contrárias. E elas são beneficiárias desses programas sociais. Porque elas acham que, como elas são entregadoras, por exemplo, elas entregam comida e elas passam fome, geralmente, mas elas acham que elas são autônomas, elas são empresárias, empreendedoras. Então elas acham que elas podem trabalhar no Uber ou na entrega 18 horas por dia. E que como elas são empreendedoras, empresárias, elas podem abrir mão de todos esses benefícios que eu acabei de citar. Então elas são favoráveis a trabalharem 18 horas por dia, ao invés de 8 horas por dia. E, infelizmente, por falta de informação, de conhecimento, por ausência de cérebro, de Mas massa você acha que. encefálica, Não, mas você acha que o certo, então, é a pessoa se conformar e receber, que eu não sei quanto seria o benefício do Bolsa Família, e ficar conformada com. Porque, assim, vamos ser honesto. Uma família, pensando aí, uma família com, sei lá, dois, três filhos, uma mulher e um rapaz, você acha que se sustentaria com um salário mínimo? Você acha que é uma vida viável? eu acredito que é o seguinte: quando os meus ancestrais, Seus ancestrais faz muito tempo. Seus ancestrais iam no mercado com R$ 1, comprava 10 pães. Hoje eu acabei de comprar 4 pães no supermercado e paguei R$ 8. Então, os quer dizer, meus, os meus ancestrais, diferente de você, que é a branca, eram negros. Então você, agora e antes, há 130, 120 anos, você não era escrava. Seus ancestrais também não. Você é uma pessoa branca. Então eu imagino que seus ancestrais também eram brancos. não é negros. Vocês Eu sou poderiam ir mesclada. livremente. Vocês poderiam circular livremente. Vocês poderiam, inclusive, escravizar os negros. Os meus, não. Os meus ancestrais eram negros, porque eu sou negro. Então eu imagino que os meus ancestrais também eram negros e escravizados. Então eles trabalhavam 24 horas para manter vocês brancos. Então nós lutamos para que os negros e os brancos não trabalhassem 24 horas por dia, porque os brancos também trabalhavam, os pobres, além de 8 horas. Então há um desconhecimento, uma ignorância de que em determinado momento brancos e negros se uniram para não trabalhar mais 14 horas por dia, para redução da jornada de trabalho de 14 para 12, depois de 12 para 8. Então eu imagino que você saiba disso, da Com história. certeza, eu sei disso Pois perfeitamente então, bem. então pronto. Houve um momento que as pessoas trabalhavam 14, 18, 19, depois foi reduzido para 8. Quando houve a redução para 8 horas, que nós lutamos,
para a redução da jornada de trabalho de 19 para 8, depois de muita gente morrer, eu não consigo imaginar como é que as pessoas querem voltar para a jornada de 18, 19 horas. Não consigo imaginar. Também não consigo imaginar, só para concluir, como é que. Eu nunca vi nenhum negro dizendo que quer voltar a ser escravo. Mas pode ser que exista. Mas eu também não acho que a Só para pessoa for concluir, trabalhar Jéssica. mais. Só para concluir o raciocínio. Não consigo imaginar como é que alguém queira voltar à jornada de 18, 19 horas de trabalho por dia, ganhando a mesma coisa. Também não consigo imaginar como é que um negro queira voltar. Eu não conheço nenhum. Mas pode ser que exista. Um negro queira voltar a ser escravo. Então é mais ou menos isso o que está acontecendo. Você defendendo isso, fica até vergonhoso para você. Você Não, defender, eu nunca deixa vou eu falar, defender, depois você eu volta. nunca vou concordar que as pessoas têm que se entrar numa zona de conforto e viver com um benefício de R$ 1.500 Então, numa extrema pobreza, porque quando a meu você, ver, quando você quer R$ 1.500 a voltar, pessoa vive numa situação de pobreza. quando você quer voltar a trabalhar 18 horas por dia, você não vai ter qualquer chance, qualquer possibilidade de você fazer um bico, por exemplo. Mas essa realidade de trabalhar 18 horas por dia, ela não é de igual você citou aí. O cara vai, exemplo que você mesmo deu, vai trabalhar de Uber. Ele não está se limitando a um salário de R$ 1.500 registrado na carteira, mais hora extra. Esse cara, o que ele está fazendo? Ele está fazendo um caminho inverso. Ele vai A ganhar própria plataforma, conforme ele vai Jéssica, ganhar conforme ele trabalha. a própria plataforma limita. Com certeza, porque tem que limitar, porque senão o cara vai perder a noção e vai trabalhar além do descanso que ele precisa ter para ter capacidade de executar o trabalho. Portanto, você está indo além da dignidade. Se você defende que me parece que é esse o caso. Não, eu não estou Você defendendo defende que uma no CLT, na Constituição do Trabalho, deva se colocar que o funcionário deve trabalhar 24, 12, 18, aumentar-se a carga horária dessa pessoa. Por quê? Na minha opinião, isso inviabiliza para que essa pessoa tenha a oportunidade de fazer recursos de outra forma. Uma vez que o salário mínimo que nós temos no atual momento do país não supre a necessidade. Como eu falei, há 10 então anos a atrás. corrente política que você defende diz que a pessoa, apesar das plataformas, das empresas, de todos os estudos indicarem que você não pode trabalhar além de 8 horas, a corrente política que aparentemente você defende, mas que parece que não é o seu caso, apregoa que você pode trabalhar além de 8 horas. Você O pode meu trabalhar 20. caso, o meu Jéssica, caso, doutor, é que a minha desculpe, realidade hoje é que deixa eu eu trabalho concluir. o tanto de Deixa horas eu concluir. necessárias Senão ninguém para vai, ter alguma qualidade de vida. Porque se eu fosse ninguém vai depender entender do Bolsa nada. Família ou de Ô, um Jéssica, governo, não ia Jéssica, dar certo. Eu falei que eu não queria expressar minha deixa opinião. eu. Você Então, pediu. mas isso é básico, é educação básica. Com toda Primeiro certeza. eu, primeiro eu falo, eu escuto, Não. depois você me escuta e depois eu falo. Ou eu falo e te Ó, nós já escuto. saímos totalmente do tema da live. Pois então, é por isso que acredito eu que as pessoas precisam ter um entendimento básico, primeiro, de educação, e segundo, de conhecimento político, e terceiro, de autocontrole. Porque senão nós vamos Você ficar, não tem. olha só, nós vamos ficar na situação em que o país inteiro está, que não existia isso até 8 anos atrás, 10 anos atrás. Não existia. A, 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 a discussão pública era civilizada. Até a extrema-direita surgir, até o bolsonarismo surgir, há 8 anos, 10 anos atrás, no máximo, as pessoas eram educadas, elas geralmente sabiam do que elas estavam falando, tinham fundamento e não reagiam apenas pela emoção, pela ignorância.
elas tinham um diálogo mais fundamentado, que me parece que após o surgimento da extrema-direita, isso desapareceu. As pessoas não se respeitam mais, as pessoas elas são violentas, elas são intolerantes, elas são deseducadas, elas são rasas, não têm conhecimento do que elas estão debatendo, apenas elas propagam o que elas ouvem na rede social. Então, se eu perguntar para você do que você está falando, provavelmente você, com todo respeito, não vai saber. Da história do direito do trabalho, da história das revoluções industriais, você não vai saber, por exemplo, que os papas, eles intervieram em uma determinada parte da história do mundo para que a jornada de trabalho fosse reduzida de 18 para 14 horas, por exemplo. Provavelmente você não saberá, você e outras pessoas, qual foi a história da redução da jornada de trabalho de 14 para 8. Você sabe dizer por que aconteceu? A redução de 14 para 8 horas? Não sei dizer. Então as pessoas apenas elas vão projetando verbalmente o que elas ouvem na rede social, sem nenhuma profundidade, sem nenhum conhecimento, com base na ignorância. E na ignorância contra si próprio. Porque se eu estou dizendo, Jéssica, hoje você trabalha 8 horas. Isso custou vida de pessoas. Isto foi em decorrência de revolução. Muitas pessoas morreram para deixar de trabalhar 14 horas para trabalhar só 8. E agora as pessoas estão na ignorância, achando que 8 horas é pouco. Elas querem voltar a trabalhar 14 horas, 18 horas de trabalho, e às vezes para ganhar a mesma coisa que elas ganham, ou menos, do que elas trabalham 8 horas. Então, não há um conhecimento, uma consequência, uma formação, educação para defender essas teses. Como é que eu vou dizer que eu sou contra, por exemplo, quando eu tiver um infarto e se eu não tiver um plano de saúde, e hoje existe o SUS, eu vou dizer que se eu estiver morrendo, eu não quero o SUS para salvar minha vida. Eu quero morrer na sarjeta, na rua. Então, mal comparando, é isso que vocês estão defendendo. Ignorância. Ignorância total. Para não dizer burrice. Me desculpe. Mas é isso. Burrice Tá das bom, pessoas. você tem a sua opinião e eu tenho a minha de acordo com a realidade. Você está me Então, dando uma opinião histórica e eu estou colocando os meus pontos de vista dentro se você quiser de um trabalhar, contexto de realidade. Ô, E Jéssica, a se você psicologia, como acha, eu te falei. se você acha que trabalhar 18 horas para ganhar R$ 1 por hora e trabalhar 8 horas para ganhar o Isso aí que mesmo, você está falando é irreal. Ninguém vai trabalhar 18 horas para ganhar o mesmo que ganharia trabalhando 6 horas por dia. então, por isso que eu estou dizendo, vocês Aí é são as o pessoas. ponto que, colocando o ponto que você mesmo citou. A pessoa que está fazendo XYZ para sobreviver, por quê? Dentro do nosso momento atual. E não estou nem falando de história, do que aconteceu. Respeito à história, respeito à luta do trabalhador, respeito tudo que foi construído. Mas hoje, o nosso cenário, trazendo para a nossa realidade, a gente tem uma parte da população que é o funcionário CLT, que vai lá, que cumpre carga horária, que ganha o salário ali, e temos uma parte das pessoas que, não sei se depois da esquerda, da direita ou depois da pandemia, teve que se virar e construir uma realidade para si de outra forma, que não dependente de um patrão, como você falou, e criar uma própria realidade. Esse cara é o cara que tá lá fazendo Uber, que ele não é um assalariado da Uber. A Uber, ela não registra o cara. Ele não tem os direitos como um funcionário de uma empresa, de uma indústria. É completamente diferente. O funcionário de uma indústria, ele vai ganhar o salário de R$ 2.000, ele vai ter o benefício A, B e C e ele tem uma carga horária a ser cumprida.
O cara que não tem essa infraestrutura, o que ele vai ter que fazer? O que for necessário para compor a sua renda. E eu nunca vou concordar que eu tenho que, porque o governo oferece o Bolsa Família, vamos dizer que todo mundo vivesse do Bolsa Família. Seria sustentável para o país? Ô, Jéssica, a plataforma Uber, por exemplo, que é o que você falou, É que você citou esse exemplo, então eu peguei na mesma linha. pois então, a empresa Uber, que é uma empresa internacional, ela acredita que o ser humano ela tem que trabalhar apenas, no máximo, 10 horas por dia. A linha política que você defende Não, eu não diz. defendo linha política, eu defendo a Então, linha humana, porque na verdade, no meu ponto de vista, eu não tenho que ser da direita ou da esquerda, eu não tenho que ficar, eu não sou a fã do Lula e nem sou fã do Bolsonaro. Eu sou fã do ser humano. E eu entendo você. dessa forma. Eu acredito, e eu já falei isso para você, eu acredito que deveria ter um outro candidato, uma outra opção, para que a gente pudesse, de repente, ver um cenário diferente. Por quê? Esse acho que eu sou a favor dessa guerra ridícula das pessoas que muitos deixaram de falar com o parente porque eu sou esquerda, você é direita, então a gente não pode se comunicar. Isso é Não, absurdo. eu sou a favor de você respeitar, como eu respeitei os seus direitos de fala, você respeitar o meu. Tá bom, fica à vontade, o palco é seu. Então, como você é uma pessoa radicalizada pela extrema-direita, você não consegue perceber que há direitos mínimos que as pessoas têm por causa de conquistas históricas, inclusive o direito à fala. Então, você não consegue perceber que, por exemplo, a Uber, ela diz o seguinte, olha, você quer trabalhar bastante, quer ganhar muito dinheiro, você só pode trabalhar 10 horas por dia. A CLT diz que você pode trabalhar só 8 horas. A Uber, que é capitalista ao extremo, fala o seguinte, tudo bem, você quer ganhar muito dinheiro, quer trabalhar muito? Apenas 10 horas. Após 10 horas, você precisa fazer o quê? Seu descanso. Vai para casa, cuide da sua família, dos seus filhos, depois você volta. Vai descansar. 10 horas. A corrente extrema que os ignorantes defendem fala o seguinte: olha, você pode trabalhar até você desmaiar. Você pode trabalhar 18 horas. Vamos voltar 100 anos, 200 anos atrás e vamos estabelecer que você pode trabalhar 18 horas por dia. Não interessa se você tiver família, filhos, mulher, se você tem lazer, não interessa. Quer trabalhar? Trabalhe. 18 horas. É a corrente da extrema direita que está chegando ao Brasil, que chegou já há 10 anos. Então é essa corrente que diz para o trabalhador, olha, você quer trabalhar? Trabalhe então. 20 horas, 18 horas. Fique à vontade. E as pessoas, na inocência, e eu digo na ignorância, elas falam, tá bom, eu vou trabalhar então 18 horas por dia. Porque se o meu candidato está dizendo que é bom para mim, então deve ser bom. Eu vou ganhar a mesma coisa, não vou ter contato com meu filho, com minha mulher, com minha família. Tenho saúde, vou trabalhar 18 horas por dia, vou ganhar dinheiro e tá bom para mim. E eu acredito que isso não é bom para ninguém. E a maioria da população, pelo menos aquelas pessoas que são ouvidas em pesquisa, acredita que não. 8 horas já é muito. 6 horas por semana também é demais. Então nós queremos reduzir a jornada. Ao invés de trabalhar 6 dias por semana, vamos trabalhar 5. Eu acredito que isso seja bom para a humanidade. Mas há pessoas como você que acham que não é bom, né? Não, Que acham que não, isso tá você ruim. está distorcendo a minha Mas fala. podemos mudar para o próximo Você tema. distorce a minha fala, você fica usando aí suas artimanhas de advogado para distorcer o meu discurso, porque eu tenho certeza que você entendeu o que eu quis dizer, certo? Porém, entretanto, vou voltar para o tema e deixar essa discussão aí para o off, porque eu não queria me envolver nela e você ficou insistindo. Eu só acredito, se você me permite, que nós precisamos ter definido aquilo que nós acreditamos que seja o mínimo existencial. O que é o mínimo?
O mínimo é ter um salário digno, você ter um lugar para morar, Digno. você Digno. ter uma família, você ter um descanso, você ter lazer. Isso é o mínimo. Eu, Concordo. então, acho que você está errada. Acredito que se você não tiver o mínimo existencial, aí você está do outro lado. Você está há mais ou menos 150 anos para trás. Se Não. você estiver com os princípios modernos das revoluções modernas, aí você estaria do meu lado. Se Não. não, aí você está do lado das pessoas que defendem a treva. É Porque isso que você eu tá vendo. penso. Não, na verdade, o que eu penso é que você tá vendo um cenário ideal político. Mas se a gente for ser realista, eu sou uma pessoa realista, olha para a situação da nossa população. Como que as pessoas vivem hoje? A maioria vivem nesse cenário que você acabou de descrever? A maioria vive de CLT. Não, Na mas verdade, o elas sistema, vivem. a maioria vive disso. A maioria é empregado, não é empresário. Não, mas eu não tô falando se é empregado ou empresário. Minha pergunta é dentro desse cenário que você acabou de citar. Tem uma casa digna, tem comida na mesa, consegue sustentar. A maioria da nossa população, ela tem esse estilo de vida que você acabou de citar? Então nós precisamos evoluir mais. Nós precisamos chegar a um patamar em que as pessoas tenham isso. Se as pessoas Com hoje, certeza. depois de toda a revolução, depois de muita morte, de muito sangue, ainda não têm, por que nós vamos querer voltar 200 anos atrás? Não faz sentido. Só de gente ignorante, de gente tapada. Mas eu É tô. que, A minha pergunta foi sim ou não? Você acha que a maioria da nossa população, no nosso cenário atual, eu esquecendo a história, tudo bem, a história tem o seu papel, tem o seu valor e tem o seu peso. Eu entendo isso que você está falando. Mas eu entendo também que, tirando o contexto político e trazendo para a nossa realidade, as pessoas procuram alternativas. E eu não estou nem falando das pessoas que estão lá assalariadas com seu emprego, com seu salário ali bonitinho. Eu estou falando por que, que as pessoas pensam em andar em uma mão diferente. Por que eu gostaria, por exemplo, por que, que eu acharia que eu devo trabalhar mais horas dentro do meu dia? Eu não sou uma CLT e por que, que eu trabalharia mais de 10 horas, por exemplo? O que, que me levaria a isso? então, Esquece a política, esquece a política. Traz para nossa esse realidade, para o nosso mundo de hoje. é uma questão que eu acredito que os psicólogos, os assistentes sociais, os estudiosos da antropologia vão ter que se deparar em 2026, daqui a 10 anos, com estudos sobre isso. Por que que as pessoas que já não têm a condição mínima de dignidade de sobrevivência, elas querem retroceder? Elas querem abrir mão Tá indo para um de contexto. direitos básicos conquistados com revolução, com guerra. Por que que elas querem retroceder? Então eu acho que isso aí nós vamos ter que estudar. Pode ser Porque por uma eu não questão de consigo necessidade, né? entender, eu não consigo entender como é que, como a minha raça é muito profunda em mim, me trouxe muitos traços e traumas e lutas e guerras que eu tenho a obrigação de levar para frente, de conhecer e de travar, de homologar e de travar novas lutas. Não consigo entender, por exemplo, como é que um negro como eu acredita em pessoas que dizem que trabalhar 8 horas por dia, 6 dias por semana é pouco. A Para mim, gente isso, olha, acredita. olha o que eu vou falar. Para mim, isso é uma imbecilidade. A Para gente mim, isso é como se você abrisse mão da sua liberdade e falasse: olha, como eu tenho uma ideologia, como eu acho que o meu candidato de extrema-direita é bom, ele é meu senhor, eu abro mão da minha liberdade e quero ser o servo. Para mim, só existe esta resposta: ignorância, imbecilidade. tá. Isso é uma coisa. Pessoas
que não são educadas, pessoas que são alienadas. Então, na minha opinião, é isso que existe. Porque você Porque só se você defende. acredita Porque se que você se tá. você está no estado atual, que você trabalha 8 horas por dia, que você não tem tempo de ver o seu filho crescer, que você vai para o trabalho, demora 2 horas para chegar no trabalho, 2 horas para voltar, mais 8 horas de trabalho, 10 horas. Você chega cansado em casa, você vai para o trabalho cansado e mesmo assim você diz, olha, eu sou um empreendedor. Eu não quero trabalhar só 8 horas e gastar mais 4 horas para ir e vir para trabalhar. Eu quero agora ficar 18 horas trabalhando. Para mim, isso é, com todo respeito, uma imbecilidade. Nada, nenhum argumento, nenhuma pessoa me convence de que há inteligência em argumentos contrários. Tudo Para bem. mim, para mim, só há uma conclusão: estupidez. Então tá bom. Pessoas tapadas. Porque eu não consigo imaginar, e eu acho que pessoas razoáveis também não, alguém que defenda o contrário. Alguém Você. que defenda trabalhar não 8 horas por dia, mas 12 horas, 13, 14, 18 horas. Não consigo Eu não imaginar. estou Só defendendo porque a quantas pessoa horas você acha que é trabalha. A pessoa. empreendedora, eu sou entregador, por exemplo. Eu sou um entregador de moto. Eu trabalho pouco, passo fome, mas tenho uma moto. Alguém me falou que eu sou empreendedor. Eu apenas sinto o cheiro da comida, mas eu sou empreendedor. Então eu vou trabalhar 18 horas por dia, porque eu sou titular de um título que alguém falou que eu sou empreendedor. Então isso para mim, me perdoe pelo exagero emocional, mas não me entra na cabeça isso. Você Eu acabou de só acho que explanar quem isso age com a emoção, né? é coisa de gente estúpida. Não consigo imaginar. Eu não daria o meu direito à liberdade para alguém que diz: olha, Márcio, você é preto. Você já foi. A sua família já foi escrava. Que tal se você voltasse a ser escravo? Você vai ser empreendedor. Que tal? Você vai trabalhar 24 horas por Você dia e vai vai deixar eu voltar para falar senzala. agora? Você vai Eu não deixar eu falar? consigo entender isso. Então, essa coisa que você é uma pessoa branca, você não sei se tem Você vai privilégios ou deixar eu falar? não. Você vai deixar eu falar? Quando eu terminar, você pega a Você tá palavra. 50 minutos falando. Mas eu não consigo entender isso de Sabe por quê? pessoa que Você não consegue entender? defende. Sabe por que você de- não consegue entender? Deixa eu falar agora. Sabe por que você Então, não só consegue para. entender? Deixa eu Quantos concluir. filhos você tem aí que te pede leite e você não tem pra dar? Não É é a por isso, pessoa não que é porque vai alguém. além, a pessoa que foge da curva, e eu não tô defendendo politicamente, eu Ô, tô falando do Jéssica, não é cenário. porque o meu A filho me pede pessoa leite, não é porque o meu filho vai me pedir leite que que eu você vou vai trabalhar 10 outorgar. horas por Eu dia, vou vai chegar na sua outorgar. casa e não vai ter o que dar de comer porque o seu salário não foi suficiente, essa é a pessoa que vai tentar fazer mais porque ela quer suprir a necessidade da família, não é sua realidade. Jéssica, a pessoa que diz pra você isso, ela não quer só o Não seu é a trabalho. pessoa que disse pra mim, eu sou uma mãe de família, eu preciso dar estabilidade, eu não posso deixar de dar moradia, eu não posso falhar. Se você chamar sua mãe e conversar com ela e perguntar pra ela qual a opinião dela, se ela trabalhou, não sei qual foi o cenário da sua, se a sua mãe teve que lutar e trabalhar, assim como a minha avó, acredito que sim. Ela provavelmente ela não trabalhou 8 horas por dia. Eu não Mesmo vou que se no deixar. tempo dela tivesse que trabalhar, porque se ela tiver uma família para não faltar nada, muitas vezes a gente tem que ir contramão. E eu não estou defendendo na política, eu estou trazendo para o nosso cenário. É isso que você não está entendendo. Então, Eu esse não vou. cara que você citou, que tem essa moto, agora é minha vez de falar. Você falou que um defende, você ficou 50 minutos, agora eu vou defender meu ponto. Esse cara que pega a moto dele, que vai pra rua, é por quê? Porque se ele for lá entrar num regime
serviço e trabalhar certinho, vai faltar na conta dele, porque a nossa realidade, infelizmente, é essa. Você está defendendo termos políticos, ideológicos e históricos, e eu estou defendendo a nossa realidade, do que a gente vive hoje. Infelizmente, o nosso momento atual econômico não nos permite falar assim, eu vou trabalhar 6 horas por dia e vai ser o suficiente para pagar as contas do mês. A conta não vai fechar. Infelizmente, você acha que uma mãe que acabou de parir seu filho, ela gostaria de voltar a trabalhar? Não, não gostaria. Eu tô falando como mãe. A gente não quer deixar a criança pequena numa creche para ir trabalhar, para pegar ônibus, para sofrer, enfim, qual que for o cenário. Não foi o meu, mas é o da maioria das mães e das mulheres de hoje. Então não adianta você falar do cenário histórico, do político A, do B, do C. Eu não defendo o político, eu defendo a realidade, a vida que a gente leva hoje. Infelizmente, se eu for lá e fosse trabalhar numa empresa para ganhar R$ 2.500, sei lá, de salário, que é pago, não sei o que é pago, não fecharia a minha conta. Então a questão não é, os fulanos defende a esquerda ou a direita. Eu não tô aqui para defender a esquerda e a direita, quero que eles se lasquem. Porque para mim eles estão lá vivendo a bela vida deles e nós, trabalhadores, que estamos aqui pegando ônibus, sendo mulheres importunadas sexualmente. Infelizmente, é o que a gente vive. Mortas por homens, que a gente já citou esse tema aqui. Infelizmente, é o cenário que a gente vive. Então, contexto histórico, respeito, legal. E eu não defendo que tem que trabalhar 18 horas. Eu acredito que a pessoa que faz isso, que você chamou de imbecil, é a pessoa que necessita, faz isso por necessidade, porque infelizmente a nossa economia, o nosso momento atual não deixa essa margem para eu vir trabalhar só 3 horinhas, 4 ou 5, 6 horinhas por dia. Então, assim, eu sustento uma casa sozinha, se eu trabalhasse só o horário ali que é me cabido dentro da empresa, não seria suficiente. Entendeu? Então, assim, eu bato ponto? Não. Mas eu muitas vezes tenho que trabalhar mais. Pra quê? É porque eu quero? Porque eu sou imbecil? Não, não é porque eu sou imbecil. É porque a conta, infelizmente, ela não fecha. Se eu quiser oferecer para o meu filho um lar digno, como você citou, que é o mínimo que a gente precisa. Um lar digno, uma boa educação, aprender uma coisa diferente, ter esporte, cultura, aprender, enfim, ter uma vida minimamente digna, eu tenho que trabalhar muitas vezes mais horas. Todo dia não, é sempre não, no meu caso. Mas eu sei que tem muita gente que trabalha muito mais porque necessita, é uma questão de necessidade, não é uma questão de escolha. Eu escolho ir trabalhar. Esses caras que você está citando como imbecis, que eu entendo que você está se referindo a esses caras que ficam aí defendendo e vestem a camisa do político A ou até do B e ficam defendendo ali 24 horas por dia. Para mim é um pessoal desocupado, tá com a vida ganha, só pode, porque quem tem o que fazer, quem tem que lutar para ter uma família, para manter o mínimo, muitas vezes é o mínimo. Para você morar com dignidade hoje, infelizmente, com esse salário que a gente quer, sei lá, que é o mínimo aí, você não mora com dignidade, você não compra comida com dignidade, você não vive, você não abastece seu carro, você não faz nada. Então, as pessoas que a pessoa aceita, se submete a trabalhar 10 horas por dia no Uber, não é por escolha. É por necessidade. Porque se ele não for lá e fizer alguma coisa, tem uma família ali que vai passar fome. Porque nem o benefício do governo hoje é suficiente para acompanhar a economia que a gente tem. Então, assim, você pode ter todas as opiniões políticas, históricas, embasamento. Eu vivo dentro da realidade da população, da mãe de família, que não pode faltar. E muitas vezes, infelizmente, a gente vê o tempo inteiro pais e mães de família que não conseguem fechar a conta no final do mês. Então, não é escolha. Eu escolho trabalhar mais, eu escolho ir lá fazer o meu CLT e depois fazer um turno extra para poder arrecadar mais dinheiro. Não é porque eu escolho, não é porque eu acho legal, não é porque eu acho bonito, não é porque eu sou a favor, não é porque eu sou contra a história. É porque eu sou obrigada a fazer mais. Porque senão os meus vão sentir, para os meus vão faltar. E eu tenho certeza que esse foi o cenário que a sua mãe muitas vezes passou como uma mãe de família, que a minha avó
como uma mulher de família que criou muitos filhos, trabalhou além do horário, hoje ela é uma senhora doente. Você acha que a gente é feliz porque, pô, ela é doente? Por quê? Consequência da vida difícil que teve. Então, assim, infelizmente não é opção. E poderia ser, deveria, né? A gente, como sociedade, deveria ter evoluído o suficiente para que, de repente, como em muitos países mais desenvolvidos, o salário mínimo fosse suficiente para uma família se manter. Mas no nosso local aqui não é. Na nossa realidade não é. Infelizmente, não é. Não chega nem ao fechar o buraco do dente, vamos falar assim, o termo esdrúxulo, entendeu? Então, assim, o meu pensamento não tem a ver com o bolsonarista, não tem a ver com o petista, não tem a ver com nada, tem a ver com a realidade. É o realista. Não é o esquerda, não é o direita, é o da real. A gente, infelizmente, vive nessa real, que a gente tem que, muitas vezes, fazer além do que gostaria, e não é por escolha. Não é porque eu acho bonito, não é porque eu quero ir contra a história, não é porque é imbecil. É porque é necessário para sobreviver. Você, graças a Deus, é um advogado estruturado. O seu filho é a Hannah e você consegue proporcionar uma boa vida para ela. Mas não é a realidade da maioria. A maioria vive nessa realidade que é difícil, que o salário não dá para nada, que a gente paga mais da metade do que ganha para imposto. Então, assim, essa é a nossa realidade. Escolher trabalhar mais horas não tem a ver com vou contra a história e sou um imbecil. Tem a ver com se eu não fizer, eu vou passar necessidade. Se eu não fizer, as contas não vão se pagar sozinha. Por quê? Infelizmente, a gente paga, o imposto é maior do que muito do que a gente ganha. Eu tô mentindo? Não, você está falando a verdade. Ô, Jéssica, eu sou completamente identificado com o teu discurso. Você tem fundamento para dizer o que você disse. E eu também. Então as nossas histórias, mesmo sem a gente conhecer, elas são muito parecidas, apesar de realidades diferentes. E de regiões geográficas do Brasil também díspares. Mas eu quero apenas pontuar o seguinte: não podemos medir a minha realidade. Tudo que eu já passei, e que foi uma realidade muito difícil, que eu já falei um pouco para você sobre a minha realidade, você já falou um pouco da sua para mim. Não podemos determinar ou defender a sua realidade para 100% da população do Brasil. Não podemos vilipendiar a história dos trabalhadores mundiais, inclusive do Brasil, com base na nossa história ou nas nossas histórias. Não é porque nós precisamos trabalhar, eu, você, 12, 13, 14. Eu trabalho, quando necessário, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aliás, isso está anunciado aí nos sites, no meu WhatsApp. Alguém me liga, 3 horas da manhã, eu vou trabalhar. Por quê? Alguém me chama para fazer uma defesa, 3 horas, 4 horas da manhã, eu trabalho. Domingo, feriado, eu vou trabalhar. Por Mas quê? não, porque eu preciso, mas não preciso, não posso, para ser honesto e intelectualmente, eu espero que você esteja me ouvindo e com a mente aberta para escutar o que eu estou falando sobre mim, sobre você, para nós sermos dois interlocutores honestos. Sim. As nossas dificuldades ou as nossas escolhas não podemos transmiti-las para 240 milhões de habitantes do Brasil. Não é porque eu trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana, e não é porque você trabalha 12, 13, 14, 18 horas, 7 dias por semana, porque você tem necessidade, e eu também, e porque é uma escolha minha, e porque é uma necessidade minha, que vamos abolir direitos de 240 milhões de habitantes do Brasil.
Então é isso que eu estou dizendo. E eu Não é concordo por, não é, plenamente, eu pois concordo então, plenamente. aí para finalizar, não é porque nós dois temos a nossa realidade que nós vamos achar que a lei que existe por conta de muitas pessoas que morreram e por conta de muitas revoluções, de muito sangue mundial e também no Brasil, nós vamos aboli-la. De forma alguma. Pois então, é isso que nós temos que ter ciência. Não é porque uma pessoa ou outra trabalha do jeito que nós trabalhamos, porque nós gostamos e porque nós temos necessidade, que nós vamos dizer que todo mundo tem que trabalhar desse jeito. Que agora não vai mais existir a carga horária de 8 horas por dia e 6 dias por semana. Agora nós queremos reduzir para 5 dias. Mas vamos imaginar que a carga horária atual e o período atual está bom, estejam bons. Porque algumas pessoas trabalham 18, 19, 24 horas, 7 dias por semana, que isso é o correto. É isso que eu estou dizendo. E é isso que me parece que agora ficou claro para você. Não, isso O tá que, claro o pra que mim nós. desde o início. Então, o que eu estou dizendo para você, e para as pessoas que vão nos ouvir, que estão ouvindo agora, é o seguinte: há pessoas, e geralmente da extrema-direita, que defendem que você está trabalhando pouco, que as pessoas podem trabalhar não só 8 horas por dia, elas podem trabalhar 18 horas, 20 horas por dia, porque está normal. E eu digo que 8 horas ainda é muito tempo. É isso que eu estou dizendo. Com E, certeza. e estou dizendo que essas pessoas que defendem, me parece que agora você vai concordar comigo, que você também estava defendendo isso. Esses políticos que defendem que a redução da jornada de trabalho, isso é uma involução, isso é um benefício indevido, ou a manutenção de 8 horas de trabalho por dia, 6 dias por semana, isso é normal, e isso dá voto, e isso enganja. E muita gente defende. É isso que eu chamo de imbecilidade. A pessoa está defendendo uma pauta que se volta diretamente contra si próprio, às vezes sem pensar. Porque vai no Então efeito isso eu manada. chamo é efeito manada. Isso que eu chamo de imbecilidade. Mas A é pessoa. completamente diferente do que eu tô defendendo aqui. Então, agora você acho que você agora vai concordar comigo. Não devemos apenas defender pautas sem conhecimento histórico, sociológico e social sobre elas. Precisamos defender pautas, primeiro, que sejam importantes para nós Com e certeza. não para os outros. Pautas que sejam benéficas para nós desse lado e não para os outros. Pautas que nós tenhamos conhecimento, que nós tenhamos ciência do que são. E não apenas por identidade ideológica, seja de um lado ou de outro. Você pode ser de esquerda ou de direita. Você só não pode ser estúpido. Com Eu, toda no meu certeza. caso, eu, no meu caso, se eu defendo uma pauta de alguém que vai para o Congresso Nacional, que vai para o presidente da República e diz: olha, eu defendo que o trabalhador ele labore 18 horas por dia, que tá bom. Daqui a pouco ele vai falar que o preto vai ter que ser escravizado de novo, porque isso, trabalhar 18 horas, 20 horas, 14 horas, é escravidão moderna. Infelizmente. Então, eu preciso ter a ciência, a cultura, ou pelo menos me dar a chance de procurar pesquisar do que se trata. Não posso defender aleatoriamente esse tipo de pauta sem saber do que se trata. É disso que eu estou dizendo. Então, para mim, Compreendo. isso. Compreendo. Então, tem trabalho. A maioria defende que ao invés de eu trabalhar só 8 horas, eu trabalho 18.
Não Só que concordo que seja a maioria. há situações que é o que você colocou muito bem. Se eu sou um Uber e quero trabalhar 10 horas, a plataforma permite trabalhar só 10, que é o que a plataforma acha que é o máximo que a pessoa pode trabalhar. Se eu trabalho 10 horas, ótimo. Mas eu não posso defender que todo mundo trabalhe 10 horas e tá bom. Exatamente. Em nenhum É momento eu isso que eu estou defendi que dizendo. a Constituição do trabalho deve ser alterada. Em nenhum momento eu defendi isso. Eu deixei claro Então, desde o início que eu não sou do partido A nem B, que muito pelo contrário, eu gosto nem dos dois. Porém, entretanto, todavia, você colocou, as pessoas que defendem, a maioria defende. Eu não acredito que seja a maioria que defenda isso. A maioria eu talvez acredito que não ninguém é nem a deveria. política, Ô, né? Jéssica, Talvez. eu acredito, Márcio, creio que ninguém em sã consciência deveria defender uma jornada de Também trabalho acho uma acima de 8 imbecilidade horas. dessa. Porque deveria ser o quê? Infelizmente, como eu disse, muito das pessoas que trabalham desse nível não é por defender ou por escolher, é por necessitar. Então, esse é o meu ponto de vista olhando Só no que contexto atual. o que vendem para a sociedade, os deputados e senadores de extrema direita, aqui é importante que se diga, os bolsonaristas, eles defendem o quê? Que todas as pessoas, elas podem trabalhar, elas podem abrir mão do que é estabelecido hoje. Hoje, o que diz a CLT? 8 horas no máximo. Se você trabalhar além de 8 horas, você tem que ser remunerado por essas horas Com toda extras. certeza. Então, eles querem abolir as horas extras, eles querem abolir as 8 horas semanais, diárias, para colocar como regra geral além de 8 horas semanais. Por quê? Porque você é empreendedor. Por quê? Porque você é empresário. Se você tem uma barraca, se você é Uber, se você é um camelô, você é empresário. Você precisa trabalhar além de 8 horas. Então, todas as pessoas são influenciadas com base nesse discurso, acreditando que a jornada de 8 horas é para vagabundo, é para gente preguiçosa. Então, É. vamos abolir as 8 horas semanais, diárias, e vamos colocar 12 horas, 14 horas, que é o que aconteceu, por exemplo, com a extrema-direita, que é o Bolsonaro argentino, o Milei. É o que ele fez na Argentina. Eu não sei se você acha bonito isso, mas transportando o debate que está acontecendo no Brasil para a Argentina, que é aqui do lado, é o que aconteceu lá. Então as pessoas dizem, não, todo mundo é empreendedor, é empresário. Essa coisa de 8 horas é uma balela. É de vagabundo. É de gente preguiçosa. A Argentina foi lá e fez o quê? Ó, quem trabalha 8 horas é vagabundo, é preguiçoso. Vamos colocar agora 14 horas. E o Congresso de lá fez o quê? Aprovou. Então é esse tipo de cuidado que nós precisamos ter. Porque assim como aconteceu ali na esquina, na Argentina, é o que os bolsonaristas de extrema direita querem fazer aqui no Brasil. Então nós precisamos ter muito cuidado, ter ciência e consciência e educação para sabermos o que nós estamos defendendo, o que nós estamos falando. Porque isso custa vidas, né? Isso não é apenas um discurso, um debate. Isso é consciência de uma nação. Então, se você fala que você concorda com isso, de repente você pode abolir direitos históricos que muitas pessoas morreram por causa disso. Então nós temos que ter muita consciência, muito cuidado em relação ao que nós fazemos e principalmente em relação a que nós vamos voltar. Porque a gente agora não tem ninguém vendo a gente nessa rede. Mas esse vídeo pode ser visto por 4.000 pessoas, que é o que acontece na minha rede social. Você vai fazer um corte
4.000 pessoas vão ver durante a semana. De 1 minuto, um corte de 1 minuto, 2 minutos, e vários cortes. Então a gente não tem audiência agora, ao vivo. Mas os cortes têm muita audiência. Então nós estamos educando e influenciando. Então essa é a minha preocupação. Com Não toda é com certeza. relação a. E de todo modo, eu, em todos os momentos, foi o que eu disse. Eu não defendo o fulano A, o B ou C. Inclusive, acho uma imbecilidade as pessoas que ficam assim, não vê o que está acontecendo e fica, não, porque o Bolsonaro falou, porque. E da mesma maneira, imbecilidade, o Lula, você acha, ele é um ser humano. A gente sabe que fala um Mas monte de ele não imbecilidade. defende. Ele não Tudo defende bem, a volta da escravidão, por exemplo. Que é o que você defende. Com não, não base é o naquilo que que eu você defendo. escuta. E não, Então, aí que tá. Você distorce o que eu falei, que parece que você você, tá não, lá você na está plenária defendendo defendendo a. o seu cliente. Você não está. Você, Vamos está, trazer você, aqui para você real. acha que trabalhar 14 horas e 8 horas é normal? Eu Eu já acho que não é. defendi meu ponto sobre isso. Entendeu? Eu não acho que se deve trabalhar. Eu, por mim, trabalharia 3 horas por dia, querido. Se 3 horas por dia sustentasse a minha vida, trabalharia até nenhuma. Gostaria, Então, inclusive, de não ser defenda uma a sua estrela do realidade. céu. Não defenda a sua realidade para o Brasil inteiro. Que é o que as pessoas que parece que você admira Não defendem. tem a ver com quem eu admiro. Eu Então, já coloquei o meu ponto cuidado. de vista. A minha defesa é comparada à nossa realidade. Infelizmente, a realidade atual do brasileiro, do trabalhador, é o que a gente vive. Eu te coloquei muito bem, eu tenho certeza que você entendeu o que eu disse. Então, não significa que eu estou defendendo, vou falar de novo, que é para ficar bem claro. Tá defendendo que tem que alterar a legislação para 18 horas de trabalho? De forma alguma, muito pelo contrário. Então você não vai votar. Então você não vai votar nessas pessoas que defendem isso, né? Eu não voto nessas pessoas. Ah, Eu que não bom. voto no seu partido, porque eu não gosto do seu Eu não tenho partido. partido, Jéssica, eu não Você tenho tem partido, eu tenho o. conhecimento. Não vem Eu não tenho que. conhecimento. Aham, tá bom. Eu não vou nem discutir essa parte. Mas também não voto nesse partido. Então, pode ficar tranquilo, que eu tenho consciência do que eu estou Ô, falando. Jéssica, E eu sabe estou quem? defendendo porque Sabe, você colocou. Você é radicalista, parece. sabe Você em quem vai. eu não voto? Sabe em quem eu não voto? Olha só a importância. Você pode Hum. até fazer um corte depois Eu não disso. voto em nenhum dos dois, porque eu não voto em ex-presidiário, né? Já começa por aí. Pois então, eu Porque vou, bandido, eu lugar de vou, bandido não deveria ser na plenária do presidente. Vamos eu, combinar. farei uma fala agora que você pode usar como corte, tá? Vou recomeçar. Ô, Jéssica, sabe em quem eu não voto? Hum. Em pessoas que defendem teses contrárias aos meus interesses. Essas pessoas não terão meu voto. Então, gente que defende a volta do trabalho de 14 horas por dia, de 18 horas por dia, gente que defende racismo, gente que defende golpe, gente que defende contra a existência de advogado criminalista, gente que defende Imbecil, né, essa contra gente? os Vou direitos usar essa. humanos, eu não voto. Você interrompeu agora o corte. Você estragou o corte. Mas eu também Então, não sei se eu ia colocar lá isso aí que você vota, em quem você vota, não. é um corte que eu queria que você fizesse. Felizmente, não sei se eu vou fazer esses cortes políticos que você gostaria, tá? Nós estamos aqui para levar conhecimento e informação. Não concluímos a live, quero deixar registrado aqui. Minhas perguntas sobre o tema foram interrompidas por um debate Eu não e interrompi porque nada. você Eu não interrompeu interrompi. sim com opiniões políticas suas, entendeu? Ainda distorcendo, colocando os meus pontos aqui. Eu tô fazendo desabafo agora, gente. Momento de desabafo. Vou fazer até um corte sobre isso. Interrompeu minhas perguntas sobre o tema, distorceu, parecia que estava lá na plenária do júri e que eu sou a advogada contrária, né? Qual o nome? Qual o termo? Acusação. A acusação, né? E ele ficou aqui distorcendo o meu discurso, que é sim coerente, realista, entendeu? Distorceu as minhas falas, não deixava eu falar, ainda falava, não tem que ter educação para falar, entendeu? Vai ter que cortar essa live, tá? Agora vai ter que cortar, mas tudo bem. Tudo isso
Tá registrado aqui, tá? Nesse vídeo. E ficamos sem material, hein, pra semana. Ficamos, porque não vai sobrar nada disso daqui pra gente fazer corte. Agora eu vou ter que te mandar conteúdos pra você responder sem colocar suas opiniões pessoais pra gente poder trabalhar, tá? Vou te mandar serviço aí. Vai trabalhar mais horas, sim, porque vai ter que produzir conteúdo. Ô, Jéssica, vamos tentar falar sobre o assunto? Será que dá? Só pra fazer os cortes? Não, são 8h20. Então, vamos fazer Vou fazer aí. uma pergunta. Vou fazer uma pergunta final. Uma indicação de novo. Uma indicação ao STF é decidida pela capacidade jurídica ou pela força política? Deveria ser apenas pela capacidade jurídica. Mas atualmente nós vimos que apenas o que diz a Constituição Federal não basta. O que nós tivemos hoje, ontem na verdade, foi uma chantagem feita pelo Senado Federal, exclusivamente através do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de chantagear o presidente da República a indicar um candidato que ele queria. Na verdade, o direito é do presidente da República em indicar um candidato da escolha dele, presidente. Não é o Senado Federal quem vai indicar um candidato a ministro do Supremo Tribunal Federal. Não é isso que diz a Constituição. Só que, como nós estamos vivendo épocas de extremismos, o Senado Federal quer retirar as prerrogativas, o direito do presidente da República para si, para o Senado. O Senado quer indicar um candidato. E isso não é certo. Como o presidente não se submeteu à vontade do Senado, houve então a negativa da aprovação do candidato escolhido pelo presidente. Infelizmente, tempos sombrios os que estamos vivendo. Você acha que o sistema de escolha dos ministros do STF deveria mudar? O sistema de escolha é bom. O que eu defendo, na verdade, desde que eu entrei na faculdade, há muito tempo atrás, o primeiro embate que eu tive com um professor meu foi sobre isso. O que eu falava para o professor? Professor, vamos mudar o sistema de escolha dos candidatos ao Supremo. Qual, Márcio? Vamos deixar os advogados escolherem. Portanto, o sistema que eu acredito que seja o mais salutar é uma eleição direta. Através de quem? Dos advogados. Vamos colocar urnas em todas as seccionais. Os advogados vão escolher quem será o próximo ministro do Supremo. Então os advogados escolherão. Eu acho que esse é um sistema justo. E que vai funcionar. Mais jurídico que político. Exatamente. Porque quem é? Quem é, Jéssica? Assim, não sei se as pessoas vão concordar, você. Mas quem é que está diariamente lidando com processos, com a justiça? É o advogado. Concordo. Nós sabemos qual é o melhor juiz, o pior juiz, porque todo dia a gente tem decisão judicial no processo que a gente defende. Concordo. E a gente sabe quem é um bom juiz e quem é um péssimo juiz. Então, em relação ao perfil do candidato, a gente sabe quem é um bom juiz e quem é um péssimo juiz. Então, vamos colocar os candidatos. Vamos fazer debate. Fazer eleição. Como se fosse um presidente da República. Sim. E os advogados votam. Concordo, até porque é um cargo que a pessoa fica 30 anos. Esse é outro ponto. Uma vez decidido que deveria mudar, né? Eu acredito. Outro ponto que eu sempre defendi. Desde os bancos da faculdade. Eu falava com o meu professor, que ele dava liberdade para a gente debater. Eu acredito que é preciso ter limites aos mandatos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Não é possível que alguém fique 30, 40 anos no Supremo Tribunal Federal. Ele muda, ele vai mudando, Jéssica. Com certeza. A depender dos ventos políticos. Se entra um presidente de esquerda e se ele tiver algum interesse com aquele presidente pessoal, que a gente nunca vai saber qual é o interesse, mas tem interesse, ele vai votar conforme o presidente da esquerda.
Se entra um de extrema direita, até já aconteceu conosco. Até os ministros indicados por um presidente de esquerda, eles vão para a extrema direita. O que é abominável, no meu modo de ver. Abominável. Um cara que foi indicado por um presidente de esquerda se juntar a alguém de extrema direita. E nós temos ministros nesse sentido, indicados por um presidente de esquerda que agora se empanturra com gente de extrema direita. Não faz o menor sentido. Qual é o interesse desse ministro? Qual é? Com certeza ele tem alguma vantagem sobre isso. Certamente. Ele pode ter entrado lá com a sua conduta ilibada, como manda a Constituição. Porém, depois de 30 anos, quem é que vai garantir isso? E digo mais. Alguém indicado por um presidente de esquerda que vai lá se amigar com alguém de extrema direita é mau caráter. É isso. Mau caráter. É um vendido. É isso que eu acho. Tá bom, acabou meu tempo e acabou, vai cair e acabou minha bateria também. O celular vai desligar. Então, por favor, faça bons cortes para a semana toda, tá? Vou 7 tentar. dias da semana que vem. Você se Aham. vire. Eu Porque vou. você manipulou toda a live. Você que se sentiu na plenária e aqui, ó, fez um discurso total emoção aqui, quase me agredindo, mas enfim, vamos encerrar por aqui. Então, por O favor, debate Jéssica. foi bom. Eu gostei também. Eu Foi sou bom. sempre contrária às suas opiniões, né? É, isso não é bom, não. Mas eu sou uma mulher de muitas opiniões. Mas rende. Enfim, Isso é bom que rende conteúdo. é isso aí. Mas você tá errada. Você tá errada. Eu não estou Beijo. errada, eu estou certa. Beijo. Quando você tiver 5 filhos, você vem conversar comigo. Tchau. Isso é bom, você ter opinião, mas você tá errada. Beijo. Eu quero que você arrume uma mulher com 5 negros aí pra você cuidar. 5 meninos que eles bem que gosta pra você cuidar. Fica o dia inteiro lá. Pai, eu quero isso. Pai, eu quero aquilo. Aí você conversa comigo. Tchau, beijo. Beijo, tchau, beijo.